Olá jovens, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como configurar as principais configurações do LT Spice utilizando então linhas de comando, mais conhecidas como diretivas Spice. Para isso, basta clicar no botão Spice Directive. Na barra de tarefas, no caso, é esse botão OP aqui. Tá? E vai abrir essa caixa de texto onde nós devemos escrever a nossa diretiva. No caso aqui, vamos fazer uma análise CC desse circuito no ponto de operação, como nós vimos na aula 5 desse curso. Devemos iniciar com a diretiva .op. Tá? Esse vai ser o padrão. Ponto e mais uma palavra que representa a diretiva e, no caso do ponto de operação, é ponto .op, Operation Point. Ok, pessoal, agora deixem alguma parte aqui do esquemático e basta agora rodar a simulação. E temos o resultado da simulação agora nessa nova janela, onde nós temos aqui a tensão nos nós, no caso na tensão da fonte 1 e também a tensão no capacitor, Lembrando que é em corrente contínua e nós temos o capacitor se comportando como um circuito aberto depois de terminado aí a sua fase de carga, E temos aqui o nível de corrente, tá, pessoal? Para cada um dos dispositivos, no resistor, no capacitor e na fonte. Praticamente zero, porque o capacitor se comporta como um circuito aberto aqui para corrente contínua, Bom, pessoal, agora vamos fazer então a análise transitória, Como que a gente configura o comando para a diretiva disso? Bom, nesse caso, vou colocar novamente aqui a diretiva e ela vai ser a .tran, tá? Então, essa é a diretiva utilizada para a análise transitória aqui no LT Spice. Se a análise é mais simples, pessoal, a gente pode usar só o campo 1, tá? Colocar a duração do intervalo. Se a gente precisa de colocar o campo 2 e 3, a gente deve adicionar mais um campo ali que a gente pode deixar como 0, conforme vocês estão vendo nessa figura, que é onde a gente vai colocar o tempo para impressão dos dados no gráfico, tá? Nesse caso aqui, a gente pode deixar sempre em 0. Por exemplo, eu vou deixar 0. O tempo de parada, que é o campo 1 válido ali para a gente, vai ser de 100 milissegundos. Então, eu vou pôr aqui 0.1. No campo 2, eu vou começar a coletar os dados desde o início da simulação. Então, eu vou deixar como 0. E no campo 3, eu vou colocar que cada amostra aqui vai ser apresentada a cada 1 milissegundos. Então, vou pôr aqui 1 m minúsculo, 1 mili, ok? E agora, basta eu inserir a diretiva aqui no esquemático. E pronto, está configurado a simulação. Vou colocar aqui a fonte, clicar com o botão direito, vindo aqui em Advanced, e pôr uma simulação, forma de onda senoidal para a fonte, amplitude 10 volts e uma frequência, vamos pôr 100 Hz. Ok. Só esses parâmetros aqui para a fonte, para a gente ver o resultado da nossa simulação do período transitório. Rodando aqui, pessoal, colocar o cursor aqui sobre o capacitor, colocando aqui então no gráfico, temos a tensão no capacitor, certo? Observe que eu não estou com uma resolução muito grande para essa forma de onda, Isso porque eu coloquei uma amostra aí a cada 1 milissegundo. Se eu quiser mudar, pessoal, eu não preciso colocar uma nova diretiva e começar do zero. Eu posso clicar com o botão direito sobre o nome da diretiva e já vai abrir novamente aqui direto na Edit Simulation Command e editar aqui o tempo entre as amostragens, que está em 1 milissegundo, e pôr um outro valor, pessoal. Ou ainda posso cancelar, ele vai abrir essa janela novamente, tá? Que a gente estava utilizando. Você escolhe aí qual janela você quer editar. Por exemplo, eu vou colocar aqui 0.01 milissegundos, ou melhor ainda, vamos pôr aqui, direto 10 micro, 10U. Agora, o tempo entre cada cálculo aqui vai ser de 10 microsegundos, obtendo uma resolução maior do meu cálculo. Ok? Observe o resultado como ele está agora, certo? Nós temos alguns cantos aqui, certo? Vamos agora rodar a simulação novamente. E observe que o sinal está bem mais parecido com uma senoide perfeita, Eu dando um zoom aqui no gráfico, você consegue ver que a qualidade do sinal aumentou bastante, certo? Ainda usando esse circuito como exemplo, pessoal, vamos ver agora como eu faço a configuração para análise de resposta em frequência. Para fazer essa configuração, pessoal, que nós vimos lá no vídeo da aula 7, a diretiva que nós vamos usar é a .AC, tá?
Então, mais uma vez, ó, clicando com o botão direito na diretiva, vou cancelar aqui para vir nessa outra janela e vou apagar tudo isso aqui, ó, ponto AC. Então, é essa diretiva que é utilizada para a resposta em frequência. E agora, conforme vocês podem ver nessa nova figura, pessoal, nós temos alguns campos básicos aqui a serem preenchidos. No campo 1, nós temos aí o tipo de varredura, se é por oitava, por década, linear ou uma lista de valores, certo? No campo 2, temos o número de pontos coletados por oitava ou por década, e assim vai, né? No campo 3, temos o valor inicial da frequência de teste, e no campo 4, o valor final da frequência de teste. Para exemplificar para vocês, pessoal, vamos fazer uma simulação aqui usando um intervalo de década para frequência, então DEC, certo? Com 100 pontos de amostragem por década, no caso aqui, né? Então, campo 2 igual a 100. Campo 3, a frequência inicial de teste, vou pôr aqui 10 Hz. Então, 10, certo? E no campo 4, vamos pôr a frequência final de teste, então um espaço, vamos pôr 1 mega, né? Então, 1 mega. Ok, a diretiva foi editada, pessoal, agora eu tenho que editar a fonte, tá? Vou clicar com o botão direito, vir aqui na configuração dela e temos que preencher a Small Signal AC, né? Então, vou colocar none para a função básica ali do sinal e habilitar aqui Small Signal AC Analysis. Nesse caso, vamos pôr 1 volt aqui apenas, tá? De amplitude, pronto, configurado. Deixa eu só mover aqui a configuração da fonte e pronto, vamos rodar a simulação. Tá aí então, pessoal, traçado o gráfico da resposta em frequência aqui do nosso circuito, certo? Temos aqui a curva para o ganho, né, que é a linha contínua, e a margem de fase, que é essa linha pontilhada aqui que vocês estão vendo, tá? Então, simplesmente fazendo a configuração por diretiva. Ao longo do tempo vai ficando bastante comum, conforme vocês vão se acostumando, né, com o LT-Spice. Bom, a próxima simulação que nós vamos fazer aqui, pessoal, será do tipo de varredura de tensão contínua. E para isso nós vamos utilizar um circuito transistorizado aí, bastante simples, né? Essa configuração de varredura nós vimos lá na aula 8 e a diretiva que nós vamos usar é a ponto .DC, tá, pessoal? Primeiro campo, tipo de varredura vai ser por década, então década, o nome da fonte vai ser a fonte V1, certo? Espaço aqui, terceiro campo, vamos começar aqui com 0 volts e no quarto campo vai até 20 volts. E o número de amostras ali por década vai ser 100. Beleza? Tá aqui então a nossa diretiva. Vamos colocar um valor qualquer aqui para o valor da fonte, né? Porque o que vai importar para a gente mesmo é o valor que está aqui no intervalo configurado na diretiva .dc. Vamos rodar a simulação então, pessoal. E olha lá, temos agora a tensão no coletor, né? Que em relação ao emissor tem essa característica, tá, pessoal? Então, quando eu tenho 0 volts aqui na minha tensão V1, observe que no eixo horizontal aqui eu tenho a tensão de entrada, a minha tensão de saída é 20 volts, ou seja, meu transistor está em corte, né? E conforme nós vamos aumentando a nossa tensão, certo? Ela vai se aproximando ali da nossa tensão de 0,7 volts, que a gente toma por padrão, né? Um valor médio aqui, para a tensão onde começamos a ter uma corrente na base, certo? Nosso transistor começa a entrar na região linear ali, né? Então ele começa a conduzir, certo? Essa tensão vai diminuindo até que chega a um ponto onde o nosso transistor satura, né? Então a tensão nele tende idealmente a 0. Então tá aí, pessoal, um exemplo aí da varredura da tensão, no caso V1, e analisando a resposta da tensão no coletor do transistor frente a essa variação de tensão lá na fonte da base. Bom, a próxima simulação vai ser com relação ao ruído, tá, pessoal? Então eu modifiquei um pouco esse circuito e vou colocar um label aqui para o terminal do coletor do transistor. Vou chamar ele de C, tá? Então, tá aqui o nosso nó C. E para configurar então a simulação para análise de ruído, pessoal, aqui no nosso ponto C,
vamos vir aqui e colocar uma diretiva que chama .noise. Tá? Então, coloca lá .noise e aí os campos que vão ser preenchidos é o nome do nó sobre teste, né? Então, se eu quero ver a relação do ruído de tensão, eu vou pôr aqui, ó, tensão, certo? E entre parênteses, o nome do nó, que será o nó C ali, ok? Então, tá aí o primeiro campo. O segundo campo vai ser o nome da fonte de entrada, que no caso aqui vai ser a fonte V1. O terceiro campo, pessoal, é o tipo de varredura, que nesse caso aqui, pessoal, eu vou usar uma escala linear, tá? Então, eu vou pôr aqui, ó, lin, tudo bem? E o quarto campo é o número de amostras ali na escala linear, que será, desse caso, igual a 100 amostras. No campo 5, será utilizada a frequência inicial de teste. Eu vou começar aqui desde 1 Hz, tá? E vamos até lá, 200 kHz, tá legal. 200K. Tá, então, a nossa diretiva, pessoal. Campo 1, a tensão do nó C. A fonte de entrada vai ser a V1, certo? Uma varredura do tipo linear com 100 amostras ali, indo de 1 a 200 kHz. Rodando a nossa simulação, vamos colocar aqui o sinal no nó C. E aí temos, pessoal, a nossa curva de nível de ruído de tensão em função da frequência de teste, aí, indo de 1 até 200 kHz. E agora, pessoal, vamos fazer a análise da transferência no nível CC, tá, pessoal? Para esse circuito aí. Nesse caso, nós vamos utilizar a diretiva TF, tá? Então, vamos colocar aqui OP, né? Vamos pôr aqui a nossa diretiva .tf. O primeiro campo é o nome do nó que nós vamos fazer a análise. No caso, vamos usar aqui o nó VO, tá? Que eu já coloquei previamente um label aqui chamado VO. Então, ele vai ser a tensão, lembre-se, né? Primeiro, qual é a grandeza? Vamos ver a tensão, V, entre parênteses, o nome do nó, VO, tá? E o segundo campo, pessoal, dá um espaço aqui. O segundo campo é o nome da tensão da fonte de entrada, que vai ser a fonte V1. Ok? É só isso que a gente precisa. Colocou a diretiva aqui e a gente pode rodar a simulação e vamos ter a nossa janela aqui com os resultados, certo? Onde nós temos, nesse caso, o ganho desse circuito é de 0,161616, certo? Ou aproximadamente 0,162, né, de ganho. E a nossa impedância de entrada é 12,479 ohms e a nossa impedância de saída é 16,06 ohms. Bastante simples configurar, né, o LT-Spice para análise da transferência CC, utilizando aí a diretiva TF, né? Bom, jovens, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, né? Fique à vontade para deixar alguma crítica, dúvida ou sugestão. Verifique a sua inscrição no canal e deixe o like caso tenha gostado desse vídeo, ok? Forte abraço e até a próxima aula.